Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Kendi e nesse vídeo eu vou fazer 4 exemplos de sistemas termicamente isolados para vocês. Acompanhe comigo se você quer aprender mais e se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever se aprender alguma coisa de útil para a sua vida. Vamos nessa? Vamos lá. Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide tomar um banho morno. Misturar numa banheira 2 panelas de água a 100, 8 panelas do mesmo volume com água a 20. Conclui-se desprezando as perdas de calor para o ambiente que a temperatura em graus Celsius obtida na banheira foi de... Ah, tá bom. Olha só, pessoal. Primeiro que ele falou misturar. Misturar já é uma pista. Você vai misturar 2 caras ou mais, é um sistema termicamente isolado. Vamos ver se é isolado. Desprezando-se as perdas de calor para o ambiente. Geralmente a gente vê a matéria, a teoria, dentro de um isoporzinho, a gente chama de calorímetro, tal, que o calorímetro não deixa perder calor para o ambiente e nem o calor de fora entrar. Mas ele falou desprezando a perda para o ambiente, então demorou. Se é uma mistureba e não perde calor, é um sistema termicamente isolado. Como é que funcionava isso aqui mesmo, professor? Ah, era o que de um cara, mais o que do outro cara. Se só tem 2 caras, é só Q1, Q2. É tudo isso igual a zero. Ah, tá. Era só isso? É, só isso. Tem 2 caras aqui. Os dois são águas. Só que é 2 grupos de águas diferentes. Um é um grupo de água 100, o outro é grupo de água 20. Tá bom? Então, vai misturar, vai dar uma nova água para nós. Vamos pensar. Então, ó, a temperatura obtida foi de... Ele quer saber temperatura final da mistura. Vamos separar os dados antes de qualquer besteira, tá bom? Tem o lado quente, que é o lado hot. Okay? Tem o lado frio, que eu vou chamar de cold também. Cold. Vou pensar qual que eu uso. E tem o total. Mas o total ainda não vou fazer. No quente, ele vai usar panelas, né? Aqui, ó, panela de água e 8 panelas de mesmo volume. Eu sei que uma panela vai dar uma certa massa aí de água, né? É, vai dar um X de água. Eu não sei quanto de água dá uma panela, mas eu sei que 2 panelas. Ah, 2 panelas vai dar 2x de água. Ah, professor, mas isso é óbvio, calma. E o 8 panelas? Você vai. A 8 panelas vai dar 8x de água. É, isso aí, 8x de água. Eu não sei quanto que é a massa desse negócio, não. Tá ótimo. Então vamos pensar. A massa do quente aqui. A massa da água quente. Mac. Ou hot, tanto faz. Ele falou que é 2 panelas com água 100. Ah, então é 2x. É, 2x. Eu não sei quanto que é, não. Legal. E a massa do frio, cara? A massa de água fria, MAF. E vai dar 8x aqui. 8x. Não sei quanto que é, mas beleza. Podia chamar de M? Podia. Vou chamar de M aqui, ó. A massa aqui vai dar 2M, o outro vai dar 8M. É um certo tanto de massa, eu não sei. Tá bom, eu sei que um é 2M e o outro é 8M. Demorou. Professor, mas sem esse valor tem como? Tem. Vou te mostrar que tem. Tem a temperatura do início. Temperatura inicial
da água quente? Tem. É 100zão. Ah, tem a temperatura final? Não. É interrogação. Essa é a pergunta dele, né? Ah, tá. Aqui é a temperatura inicial da água fria. Tem? Tem. Ele falou. É 20. Entre as duas, o 20 é o mais frio, né? Então. Demorou. E a temperatura do final? Não sei. Porque vai misturar, né? E essa é a pergunta dele. A temperatura em graus Celsius obtida. A do final ninguém sabe, mas vai ser a mesma. Tá bom? Espero que você tenha visto isso na teoria, pelo menos. No equilíbrio, as temperaturas finais ficam iguais. Ah, professor, então tá fácil. É só MC delta teta, MC delta teta. É. Aqui é a massa do primeiro cara, o C do primeiro cara, delta a temperatura do primeiro cara. Aqui é a massa do segundo cara, o C do segundo cara, delta a temperatura do segundo cara, igual. Esse aqui eu vou chamar de primeiro cara. Esse aqui é o segundo cara. Você vai misturar os dois, não vai? Beleza. Os dois são água, pessoal. Os dois são água. O C deles é o mesmo. Ah, tá. Então calma aí. O C daqui e o C da água quente. Tem C da água fria aqui. Que é o material é o mesmo, né? A gente tá aproximando. A gente vai aproximar os dois para a mesma coisa. Vamos fingir que é um. Ele não falou que é um, eu sei, mas de tanto exercício que você fez na vida, às vezes você já decorou o C da água na vida, tá bom? Fala que C da água é um pra mim, por favor. Fala que você lembra disso aqui, velho. Ah, cara. Da água fria, vamos fingir que é um também. Demorou. 1 caloria por grama grau Celsius, já era. Porque esse exercício aqui, pessoal, ele é do colégio naval, é de vestibulinho. É da galera de 14 anos. A gente vai simplificar ao máximo, tá bom? O C da água quente e da fria, na verdade, era para mudar um pouquinho, mas vamos fingir que é o mesmo. Ah, tá. Então calma aí. A massa do primeiro cara aqui eu vou chamar de 2m. O C, 1. Variação da temperatura é final menos inicial, você lembra? Ah, então temperatura final menos a inicial. Ah, beleza. E do segundo cara aqui, que é o cold? A massa dele é uns 8m ou 8x, tanto faz. O Czinho dele, finge que é 1, que é o da água, né? Delta temperatura, temperatura final, não sei, menos a inicial, que é 20. Para água fria era 20 no início. Tudo isso é igual a 0. Mantém essa linha de raciocínio aqui, mano. Não vai esquecer de escrever o igual a 0. Se você esquecer, rodou. Daí você não acerta mais. Ah, professor. O vezes 1 é rapidão, né? Só mantém. Exato. E o vezes 1 aqui é também muito fácil, né? Só copiar 8m. Temperatura final menos 20. Tudo isso igual a 0. Perceba, isso aqui é uma equação que só tem uma variável, na verdade. Ah, tô vendo duas. Calma, a gente vai resolver já já pra você. Faz uma distributiva. Aliás, pode cortar M de todo mundo. Você poderia. Faz o seguinte. Tudo que... Ó, aqui tem 3 termos. Você tem que tomar cuidado, ó. Quem são os 3 termos? Esse e esse. São 3 termos. Tudo que você fizer em um, você tem que fazer nos outros. Para manter a igualdade, tá bom? Ah, vou dividir todo mundo pelo mesmo número. Pode? Pode. Poderia.
Ah, então a gente vai fazer dividir todo mundo pelo mesmo número, não muda o resultado. Eu vou dividir por... Quer dividir por 2m. Vou dividir por 2m. Por que, professor? Porque eu sou malandrão. Vou dividir por 2m. Perceba, vou até fazer de outra cor. Ó. Eu escolhi 2m. Você podia escolher m, podia escolher qualquer coisa. Mas é por prática, tá bom? Olha só. Que daí vai sumir. Ó, esse aqui também tem que dividir por 2m. É que tem 2m em cima, 2m embaixo aqui, ó. Daí eu já vou cortar. Olha só. Tchoim, tchoim. Ah, tem m em cima, m embaixo. Pra cortar pode. Tchoim, tchoim. 0 por 2m dá 0. Ah, 8 por 2 dá pra cortar também, ó. 8 por 2, tchoim, tchoim. Fica 4. Em cima, 1 embaixo. Nossa, professor, você cortou quase tudo. Sim. Vai ficar a temperatura final menos 100. Porque esse aqui eu cortei, fica 1 e 1, né? 1 e 1. Ah, legal. E mais, esse aqui vai ficar 4. 1 embaixo, nem precisa escrever. Temperatura final menos 20 igual a 0. Agora só tem uma letra. Descubra para mim temperatura final. Pessoal, antes de eu fazer o outro exercício, faz distributiva. Distribui aqui. Aqui vai ficar, copia, né? TF menos 100. Mais. Aqui 4 vezes TF é 4TF. 4 vezes menos 20 é menos 80. Junta os termos semelhantes. Ó. Esse com esse. Junta aí. TF mais 4TF, 5TF. Ah, legal. E junta os outros caras que sobraram. Os outros caras que sobraram. Menos 100 e menos 80. Junta eles aí. Isso aqui vai dar menos 180. Tudo isso é igual a 0. Nossa, professor. E agora? Ó, e agora, quem está negativo passa para o outro lado. Eu vou continuar daqui, ó. 5TF menos 180. Quem está negativo joga para o outro lado. Fica positivo. 180. O 5 está multiplicando. Passa para o outro lado. Na divisão, né? Dividindo. 180 por 5 dá 36. Então quer dizer que a temperatura final é 36 graus Celsius? É isso. Você fez uma mistureba. A temperatura final deu 36 graus Celsius. Beleza, pessoal? Eu sei que está muito nebuloso. Vamos fazer mais 3 exemplos para ver se você entende. Você vai perceber o quão igual são esses exercícios. É tudo igual, só muda o número. Vamos lá? Próximo exercício. Este já é de vestibular. Vamos lá. UPF, Universidade de... não sei. Depois eu pesquiso. Mas é recente. Pouca gente deve ter ele. A arte de preparar a água para um banho. Pô, até banho de novo, cara. Consiste no desafio de encontrar a temperatura adequada. Para isso costuma-se misturar água quente e água fria. Imaginemos a situação de uma mãe que deseja a temperatura. Deseja que a temperatura do banho seja 30 graus Celsius. Olha, essa informação já mudou. Essa é a temperatura final, tá bom? Final do banho. Ah, tá. Então, calma aí. Temperatura final é 30.
A do final é 30. Mas vai ter água fria e quente, né? Vamos pensar. Possui 1 litro. Para isso, ela possui 1 litro de 70 graus Celsius. Água 70. E quantidade X de água 10. Não há perdas. Ah, não, velho. Ó, você falou que vai misturar. Misturar e que não há perda de calor é um sistema termicamente isolado. Automaticamente você tem que fazer o que de um cara mais o que do outro cara é igual a zero. Se só tem dois, né? Aqui só tem dois. Só tem o quente e frio. Então, vamos fazer de novo. Água quente, vou chamar de 1. Água quente é 1. Deixa eu ver as informações. O água fria é o outro. Separe os dados para se organizar melhor. Você não se confundir, porque tem muita coisa possível para você errar aqui. Vamos lá. No água quente, temperatura inicial é 70 graus Celsius. A temperatura inicial do água fria é 10. De acordo com o texto aqui, né? Tem aqui 10 e tem os 70. Você sabe a temperatura final? Sei. A final é 30. Ah, e aqui, o final é 30. Opa! Porque é a mesma, né, professor? É, porque é a mesma. Dá pra achar alguma coisa aqui com temperatura inicial e final? Dá, professor. Delta temperatura, né? Delta temperatura do... Aqui é final menos a inicial. Aqui é 70 menos 30. Famoso 40. Ou já achei o delta temperatura do 1, professor. Ótimo. Guarde. Você vai usar. Já já. Ah, tenho duas temperaturas. Posso achar a variação da temperatura desse cara 2 aqui, que é a água fria. Pode. Temperatura final menos a temperatura inicial. A final é 30. A inicial é 10. 30 menos 10 é 20. 20 graus Celsius é a variação da temperatura. Posso salvar essa informação também para usar no futuro. Beleza, você tem a massa? Não. Não deu. Não deu a massa. Ele deu volume, né? Mas tudo bem. Porque é a mesma substância. Então você não vai ter tanto problema. A massa do água quente. Deixa eu até separar aqui. Massa do água quente. É 1 litro. Só que 1 litro é 1 quilo, tá bom? 1 litro é 1 quilo também. Porque a densidade da água é 1 litro por 1 quilo. Mas você nem precisava saber. A densidade é 1 para 1, né? Quando é água. É muito bom. E a massa da água fria? Ele falou que é uma quantidade X. Ai, caramba. Uma delas é 1 litro. E 1 litro é 1 quilo, tá bom? 1 litro é 1 quilo de água. Quando é água. Só na água. Porque a densidade é 1 para 1. Então o outro cara a massa é X. O outro cara a massa é X. E o C? O C da água, espero que você saiba, é 1. Ele nem falou, né? Mas o C do primeiro carinha é 1. Pode ser caloria por grama grau Celsius, pode ser quilograma por... qualquer coisa, velho. Mas vamos lá. 1 caloria por grama grau Celsius. O do outro também é.
O C do carinha 2 também é água. Ah, tá. Aí você não precisava nem desse número. Não, na verdade não. Mas não é porque o valor é 1. É porque os dois vão ter ia cortar. Sabe? Mas eu prefiro deixar em número pra você ainda. Porque você não deve ter esse traquejo com letras. Senão vai ficar um monte de letras. Então vamos lá, professor. O primeiro cara é água quente. Como é que calcula o Q dele? MC delta T, né, professor? É. Que macete. Mas do cara 1. Mais o que macete. MC delta T do cara 2. Beleza. A massa do primeiro cara, 1. C do primeiro cara, 1. O delta temperatura do primeiro cara, 40. Ah, ó como é importante fazer essa organizaçãozinha aqui. Você substitui muito rápido depois que já tem a informação, né? Ah, a massa do segundo cara, X. O C do segundo cara, 1. Variação da temperatura do segundo cara, 20. Tudo isso igual a 0. Dá para descobrir o X? Nossa, professora, claro que dá. 1 vezes 1 vezes 40 é 40. Ai, x vezes 1 vezes 20 é 20x. Tudo isso igual a 0. Professor, vai dar um número negativo. Calma. Calma. Não se preocupe. Ah, eu errei. Eu troquei o final e inicial, né? Eu estranhei. Eu tava... Ué... O final inicial está trocado aqui, ninguém me falou nada. É lógico, é uma gravação, né, professor? O final inicial está trocado. O final é 30. O inicial é 70. Isso aqui dá menos 40. Ah, tá. Então aqui é menos 40, sim. Menos 40. Professor. Mas deu pra perceber aqui. Menos 40 vezes 1 vezes 1 dá menos 40. Joga pro outro lado, faz um favor. Ah, se jogar pro outro lado, o negativo vai ficar positivo. Vai. Ah, e o 20 está multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Sim. Isso aqui dá 2. Sim, dá 2 quilos. Ou 2 litros, tanto faz. 2 quilos. É porque o outro tava quilos, o outro também sai, né? Ah, professor, 2 quilos, letra A. Isso. Perceba, fizer de cabeça, você vai errar igual eu. Eu tava errando aqui. Fiz de cabeça 70 para 30, falei 40. Faz devagar, mais devagar do que eu. Você que não tem prática. Substitui um por um. Eu fiz muito rápido. Então, até botei de outra cor. A variação da temperatura ficou negativa, não tem problema. É sinal que abaixou a temperatura, né? E o outro ficou com variação positiva, quer dizer que aumentou a temperatura da água fria, do 10 para o 30. Fechou, pessoal? Esse foi o segundo exemplo. Espero que tenha entendido. Apesar do ΔT eu ter feito com o sinal errado, já arrumei. Senão ia dar massa negativa, não faz o menor sentido massa negativa. Você percebe que em algum lugar você deu uma cafundida. Vamos pro próximo. Terceiro exemplo, o PF 2018. É da mesma universidade, mas é outro ano, tá bom? Aqui, um professor de física ao final do seu dia de trabalho resolve preparar um banho na banheira. Mano, todo mundo só faz banho de banheira, pelo amor de Deus, velho. Esse povo muito rico deseja que sua água esteja exatamente a 38 graus Celsius. Isso quer dizer que a temperatura final é 38, tá bom? Ó, a temperatura final é 38. Ele falou para nós. Beleza.
Entretanto, ele se descuida e verifica que a temperatura da água atingiu 42. Mas caramba, agora tem um... Ai, meu Deus, tudo bem. Para solucionar o problema, o professor resolve adicionar água da torneira. Adicionar, beleza. Se o cara vai adicionar água, ele vai misturar duas águas, tá bom? Vai misturar duas águas de temperatura diferente. Sistema termicamente isolado. Ele nem falou. Falou sim. Haja trocas de calor apenas entre água quente e água fria. Essa foi a pista. Não vai perder pro ambiente. É só os dois caras. Só os dois. Então você vai fazer o Q da água quente mais o Q da água fria e igualar a zero. Vou igualar a zero aqui. Vou. Q do primeiro cara mais o Q do segundo cara. Tem que ser igual a zero. De novo, mano. Não sei se você tá percebendo o quanto a física é repetitiva. Se você entender uma vez, acabou, cara. O que importa é entender. O que difícil é entender a primeira vez, né? Água quente. Vou chamar de 1. Só pra. Esse aqui é o 1. Água fria é o 2. Vamos ver os dados que a gente tem aqui. Meu Deus do céu. A água da torneira tá 18 graus. Esse é o fria, né? Da torneira é o fria. Esse é a temperatura inicial desse carinha? Sei, 18. Quem que é o cara quente? É o da banheira, é 42 aqui, ó. Essa água quente é do início. A do início é 42. E a do final? E a do final eu sei que é 38, que é o que ele quer chegar, né? A temperatura final é 38. Dá para calcular a variação da temperatura? Dá. Delta. Não vai fazer que nem eu de cabeça, não. Delta temperatura é a final menos a inicial. Isso aqui é do primeiro cara, né? A final é 38. A do início é 42. Variação da temperatura é menos 4 nesse cara aqui. Beleza. Achou. Guarda essa informação. Não dá para continuar, tá bom? Vamos pro segundo. Variação da temperatura do segundo cara. Temperatura final menos a inicial do segundo cara. Essa final é igual para todo mundo. Aqui a final é 38, a do início é 18. Se fizer um menos o outro dá 20. Então a variação da temperatura do segundo cara é 20 graus Celsius. Guarda essa informação. Vamos calcular com mais algumas informações. Vamos ver aqui. Na banheira tem 60 litros de água. O da banheira é o quente. O da torneira é o frio. Tá bom? Então vamos lá. A massa 60 litros é do quente. Essa massa aqui é 60, entre aspas, 60 quilos. Aqui poderia ser 60 litros também, tá bom? Porque 60 litros de água dá 60 quilos. É 1 para 1 a densidade da água, né? Quer dizer, de quilo para litro é 1 para 1. E aí essa é a massa do primeiro cara. A massa do segundo cara, não sei, foi a pergunta dele, né?
em litros que deverá ser acrescentar na banheira. Ele quer saber o de frio. Quanto de água fria tenho que pôr? E o C? O C da água é um. Mas nem precisava saber, tá bom? Porque ia cortar, ia ter o mesmo em todo mundo. O C do primeiro cara é 1 caloria por grama grau Celsius. Mas o outro também então ia cortar. Mas vou pôr em número para você que ainda não tem essa facilidade com letras. Vamos para números mesmo, é a vida. Já tem todas as informações. Descobre para mim a massa do segundo cara. O Q do primeiro é MC delta teta, né? É o delta temperatura, MC delta T. O outro também é MC delta T, mas é do segundo cara. E aqui do primeiro cara. Legal. A massa do primeiro cara, 60. O C do primeiro cara, 1. Variação da temperatura do primeiro cara, -4. Sente como fica rápido se você se organiza. Você se organizou, substitui, pá, vai na hora. E a massa do segundo cara? Não sei. É a dúvida nossa. O C, 1. Da água é 1. Delta temperatura, 20. Bota aí, 20 igual a 0. Dá para multiplicar? Dá. Aqui, ó, resolve aí. Acabou a física, agora é só matemática. 60 vezes 1 vezes -4. Menos 240. Mais M vezes 1 vezes 20. 20M. Massa do segundo cara. Esse negativo vai para o outro lado positivo, né? A gente vai descobrir uma massa. Daqui a pouco passa dividindo. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui corta 0 com 0. 24 por 2 dá 12. Sim, dá 12. Dá 12 quilos. O professor ele pediu em litros. Eu sei, mas é que a água é 1 para 1. Então 12 quilos é 12 litros, tá bom? Daí você já vai para o ar. Preciso de 12 litros de água a mais na banheira para baixar a temperatura. Até a temperatura que o cara quer. Beleza, pessoal? Esse foi o terceiro exemplo. Sinta o quão semelhante tá esse exercício. Tem que começar a ficar idiota. Conforme você vai vendo mais exemplos. Leia seus exemplos da apostila, que deve ter uns exemplos resolvidos já. Tá bom? Aí tem mais um aqui pra nós. Um último, que é o mais difícil do dia. Vamos lá? MAC 15 2019. Annelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada a temperatura de 20 graus Celsius. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar. Nossa, falou difícil. Acabara de coar. A uma temperatura inicial θ 0. Considerando a capacidade térmica da garrafa, o calor específico sensível do café, 1. E após algum tempo a temperatura do equilíbrio da garrafa café terá atingido 60. Olha só, esse é o primeiro que não tem água, mas ele fingiu que o café é água. Fingiu. Porque o calor específico, 1, é o da água. Mas ele fingiu, para facilitar a sua vida, finge que o do café é 1. Aí, vamos lá. Então, calma aí, você vai misturar dois caras de temperaturas diferentes. Vai. E eles vão trocar calor só entre eles. O meio de fora não vai. Como você sabe? Porque é garrafa térmica. Se é garrafa térmica, é tipo um isopor. O lado de fora não vai receber e não vai mandar nada, né? Então é sempre do mesmo jeito.
Q do primeiro cara mais o Q do segundo cara é igual a zero? Sim, é sempre do mesmo jeito, você não tá entendendo. É sempre do mesmo jeito. Mas quem são os dois caras? É água e água? Não. Dessa vez, não é água e água. Dessa vez é café. Que eu vou chamar de e garrafa térmica. Nossa, a garrafa vai trocar calor? Vai. Porque ele deu uns dados da garrafa, né? Garrafa é o cara 2. Demorou. O que a gente tem deles aqui? Vamos ver. A garrafa térmica, temperatura 20. Opa, tem a temperatura inicial dele? Tenho, 20. Coloca-se na garrafa uma porção de 200 gramas de café. A massa desse aqui é 200 gramas. Legal. Há uma temperatura inicial θ0. Temperatura inicial do café, que é o primeiro carinha, não sei. Vou chamar de X, tá bom? X. Ele chama θ0, mas chama de X. Consideramos capacidade térmica da garrafa 100 calorias. Opa! Capacidade térmica é o C maiúsculo, pessoal. Vocês lembram? Capacidade térmica 100 caloria por grau Celsius. O calor específico sensível do café. O calor específico é o Czinho, C minúsculo. É 1. Tá se passando por água, né? Esse café aguado aí. Mas enfim, vamos lá. Após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema. Equilíbrio é a final. E vai ser a mesma para os dois. É 60 graus Celsius. Então essa é a temperatura do final? Sim. A temperatura do final é 60. E é a mesma para o outro. Não está faltando dados. É que a teoria diz quando está no equilíbrio térmico, a temperatura final é a mesma para eles. Dá para descobrir delta temperatura? Dá. Delta temperatura, a essa altura do campeonato, por favor, você tem que saber que é delta é final menos inicial. Faz favor, vai, acerta aí para nós. Delta temperatura do carinha 1. Temperatura inicial. Final menos inicial. Eu peço para você acertar, eu mesmo escrevo errado, né? Final menos a inicial do primeiro, cara. Que vai ser. Final é X. Não, final é 60. E a inicial é X. Então fica assim. Não tem como passar daqui. Descobre o delta temperatura da garrafa térmica. Não faz de cabeça, senão você vai ignorar o sinal. Isso é um problema muito sério da galera. Temperatura final menos a inicial. Mas é a inicial do segundo carinha, né? A final é a mesma, 60. A do início é 20. Se você for bom de conta, você vai achar 40 graus Celsius. Achei o delta temperatura do segundo cara. Beleza, guarda essa informação. Professor, preciso ficar olhando para o enunciado? Não. Só com os nossos dados já dá para fazer tudo. Sente a importância da organização. O café. Vamos lá. MC delta temperatura mais MC delta temperatura. Tudo isso igual a zero. Legal. Qual que é a massa do primeiro cara? 200. C do primeiro cara, 1. Variação da temperatura, 60 menos X. Legal. Foi a pergunta dele, né? Mas, professor, eu não sei o MC do segundo cara. Não sabe, mas
Lembre-se que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Ah, então eu tenho os dois juntos de uma vez? Exato. Esses dois juntos é o Czão, cara. É o Czão, é a capacidade térmica. Ah, então não posso esquecer da matéria do passado. Não. Não. Vai voltar e voltar sempre. Então, você estudar uma vez vale muito a pena, porque você vai acertar tudo do futuro, cara. Você sente a importância disso? Não sei se você percebe a importância disso. Ó, isso aqui é a capacidade térmica, pessoal. Vou até pôr desse jeito aqui. E a variação da temperatura é 40. A capacidade térmica é o famoso 100, né? 100 vezes 40. Então, legal. Porque tá escrito aqui. E aqui? Aqui é 200 vezes 1 é 200. 60 menos x. Beleza, você faz uma distributiva. Cara, você só tem que descobrir o x, que é a temperatura do início. Nossa, professor, acabou a física. Acabou. Só precisa de matemática agora. Se você for bom nas contas, isso aqui dá 12.000 menos 200x. Mais, esse aqui vai dar 4000, tudo isso igual a zero. Junta aí os caras semelhantes. Esse aqui e esse aqui. Junta eles. Que eles não têm letra, né? Eles são só números. A hora que eu juntar 12.000 com 4.000, dá 16.000, né, professor? 16.000. Quem tá negativo passa para outro lado, fica positivo. Então vou passar para outro lado, fica positivo 200x. 1.600. 16.000. Dá para cortar zero? Dá. Choin, 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 choin. Professor, ficou mais fácil. Ótimo. É para ficar mais fácil. 2x. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Conto com a sua sabedoria. É 80. Então, isso aqui é 80 graus Celsius. No início, então, a temperatura era 80. Existe essa alternativa? Existe. O café estava 80 graus Celsius. O que é muito plausível um café estar a 80 graus Celsius. Se o café estivesse no 30, não faz o menor sentido. Um cara no 30 mistura com uma garrafa no 20, 30 com 20, e de repente a temperatura final é 60. Não podia ser, cara. Isso aqui é muito plausível. Tinha a temperatura de um e a do outro, a hora que mistura, vai dar uma final no meio das duas. Então, entre 80 e 20. Tinha que ser o 60 é um número entre o 80 e 20. Tá perfeito. Vamos comparar se os outros também são assim. Aqui misturou no outro exercício. Volta. Outro exercício. Deixa eu ver essa temperatura aqui. A do início era 42, a outra é 18. Se você misturar dois caras, 42 e 18, tem que dar uma temperatura final entre os dois. E a final é 38, tá? Entre os dois, tá certo? Em exercício teste dá até pra chutar meio direcionado? Dá, ué. Se você tiver uma noçãozinha. Vamos ver aqui. A do início é 70 e a do outro do início é 10. Com certeza, a hora que misturar um cara 70 e 10, a temperatura final tem que estar no meio das duas. E a final é 30 aqui, ó. Então tá certo. E a última, o outro aqui. Você misturou temperatura 20 e 100. Você misturou 20 e 100, a temperatura final foi 36, que tá entre 20 e 100. Beleza? Só depende da proporção.
quanto de massa de cada um. Então espero que você tenha entendido, gostado desse vídeo, aprendido ou relembrado, tá certo? Se você aprendeu alguma coisa, considere se inscrever ou dar um like. A gente agradece, a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, falou, tchau, tchau!